Olá, hoje iremos falar sobre franquias. Vamos dar uma olhada no texto sobre franquias. O franchising ou franquia é uma atividade que nasceu de uma evolução do sistema varejista. O varejo é uma das atividades mais antigas do mundo e sua evolução foi lenta até a Segunda Guerra Mundial, passando a partir daí a sofrer alterações sensíveis, muitas relativas ao próprio progresso científico e tecnológico. O sistema chega a ser conhecido como um sinônimo de sucesso, tamanho seu grau de êxito. Vamos ver agora como estão o Pedro e a Fernanda. Pedro, eu tive uma ótima ideia para o teu negócio. Bom, deve ser uma grande ideia mesmo. Pela sua afobação, Você já pensou em expandir o seu negócio? você sabe mais do que ninguém que isso é o que eu mais quero. Então por que você não transforma o seu negócio em uma franquia? Puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Não, parece uma ótima ideia, mas primeiro eu preciso saber como funciona. É muito interessante observar que muitos empreendedores não levam em consideração a franquia para iniciar ou mesmo expandir o seu negócio. Mas o que são franquias? Vamos olhar alguns conceitos sobre franquias. O que é franquia? A definição acadêmica de franquia diz que franquia ou franchising é o sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, com direito de distribuição exclusiva e às vezes semi-exclusiva de produtos e serviços. Isso quer dizer que o franqueado vai receber do franqueador uma empresa com todas as coisas, todos os processos pré-definidos. E o que é o franqueado? O franqueado é aquele que detém a franquia, é a pessoa que adquiriu a franquia do franqueador. Para ele, a franquia é uma alternativa para empreender em áreas que ele possui baixo conhecimento, por exemplo, porque o risco é menor, tem uma gestão menos complexa e tem umas vantagens de uma empresa grande, porque as franquias operam como se fossem empresas grandes. E o franqueador? O franqueador é aquele que concede a franquia. Para ele é um canal de distribuição que é ampliado e é mais fácil e mais rápido de se tornar efetivo. Porque é de forma mais simples do que ele fazer isso sozinho. Ele vai ter uma série de benefícios que nós já vamos discutir e existem em diversas formas. Agora, é importante saber que as franquias são regidas sobre uma lei, a Lei 8955 de 94, conhecida como Lei Magalhães, que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial. O motivo de sucesso de uma franquia. Por que franquias têm tanto sucesso? Uma resposta rápida e direta é simples, porque franquias têm mais chance de ter sucesso do que empreendimentos começados do zero por empreendedores inexperientes, ou mesmo que tenham experiência, mas que estão arriscando em montar uma coisa sem ter todo um processo já pré-definido. De acordo com o Sebrae, mais de 60% das empresas que são lançadas no país morrem antes do primeiro ano de vida. Por que isso? Porque os empreendedores muitas vezes não sabem como fazer um negócio florir. As franquias ajudam em muito porque o sistema já foi pensado e implementado por alguém. Segundo a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, o franchising tem crescido cerca de 20% ao ano no Brasil. Estima-se que há 600 empresas franqueadoras e cerca de 56 mil pontos de vendas de franqueados em todo o país. Isso gera um faturamento de 28 bilhões, atraindo principalmente as empresas que querem expandir seus negócios sem precisar fazer grandes investimentos. E, por consequência, empreendedores que desejam abrir negócios contando com seguranças e vantagens de uma marca já consolidada. Por isso, as franquias têm tido uma grande aceitação no mercado brasileiro. O Brasil está entre os 3 maiores países no mundo em termos de crescimento e aceitação de franquias. Vamos agora ver uma entrevista com um dos maiores especialistas em franquias do país. A franquia, ela é considerada hoje uma das melhores estratégias de expansão de negócios, considerando as diferentes opções de crescimento de negócios. Na realidade, se considerar hoje em termos de varejo, é a estratégia mais profissional que existe, né? Quer dizer, se você vai querer montar um negócio próprio, você pode montar de forma independente ou pode montar por meio de parceria com terceiros. Os objetivos ao você adquirir uma franquia envolvem o que a gente chama de sinergias, né? Então, são as sinergias, quer dizer
que quando você trabalha com mais alguém junto com você, né, a soma é maior do que as partes, ou seja, 1 mais 1 é maior do que 2. Se você trabalha com mais alguém e isso favorece as partes, chama-se sinergia. O contrário seria a entropia, quer dizer, trabalhar com alguém que atrapalha também não adianta. Então, no caso de franquia, o objetivo é criar sinergias. Então, existem 3 tipos de sinergias. A primeira sinergia, a gente chama de sinergia de sucesso, justamente envolve quando a empresa está sendo montada, envolve você não quebrar ao longo dos primeiros 12 meses. Isso, então, são serviços iniciais prestados envolvendo treinamento, avaliação com relação a ponto comercial, né? Definição de mix de produtos e serviços, uma série de questões que são financiadas pela taxa inicial, pelos serviços iniciais prestados. Aí, passada essa fase que você não quebra, que o objetivo é você não quebrar, é fazer com que o franqueado não quebre, o franqueador vai oferecer serviços relacionados ao crescimento. O crescimento quer dizer explorar o máximo possível do negócio por critérios de eficiência e produtividade. Então, quer dizer, o ponto poderia estar faturando mais, né, do que estaria hoje. Então, como é que eu faço para faturar mais? Então, existem trabalhos de consultoria de campo, existem trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, novos produtos, novos serviços, existem treinamentos contínuos. Esses são alguns aspectos que são financiados, portanto, pelos royalties. O que são royalties? É uma taxa que você paga, um percentual sobre um faturamento, então pode ser um valor fixo, mensal, depende da rede, né? E esse valor serve para você assegurar esse crescimento da empresa, atingindo o seu potencial. E aí também existem as sinergias de controle, que são aquelas que asseguram que, quando a rede foi planejada, ela queria ir numa certa direção e não em outra. Se ela não tivesse as sinergias de controle, vai aparecer 5 franqueados diferentes interessados no negócio, cada um quer uma coisa completamente diferente um do outro, e a pessoa acaba aceitando trabalhar dessas 5 formas diferentes, aí perde o rumo, né? Então, como é que você faz para não perder o rumo? Então, existem os contratos e existem os manuais. Se você tem assim, uma boa escolha de ponto, capacidade administrativa, se você tem capital inicial e capital de giro adequado para o teu franqueado, né? E você também, como franqueador, enfim, investiu na estrutura o suficiente para dar o acompanhamento. Se você nivelou as expectativas com o teu franqueado, né? E se o franqueado escolheu bem os sócios, né? Então, de cada 100 problemas possíveis que você pode ter, 99 eles já estão minimizados, porque apenas 1% dos problemas que você pode ter, eles não se relacionam de nenhuma forma com um desses pontos. Então, na hora que você identifica que esses são os pontos críticos de sucesso, as chances de problema, enfim, é menor. Isso tudo é comprovado por estatísticas do Sebrae, né? Então, se você pegar hoje dados do Sebrae, você vê que a maior parte dos empreendimentos no Brasil não duram 4, 5 anos, né? Menos de 15% duram mais do que esse tempo. Enquanto que no caso de franquia é quase que o oposto, né? Apenas 15% não duram 4, 5 anos. Quer dizer, então você inverte a equação a teu favor. Viram só que interessante? Por esses motivos é que franquia tem crescido tanto no país. Vamos agora conhecer então alguns personagens que compõem o mundo das franquias. Vamos conhecer primeiramente os franqueadores. O franchising ele traz alguns benefícios como estratégia de expansão. O principal deles é o crescimento com capital de terceiros. Então são empresários que investem na sua marca, na distribuição do seu produto por conta própria. E se você tivesse que montar uma rede de franquias com capital próprio, você levaria muito mais tempo. Então essa é uma das grandes vantagens do franchise, esse rápido crescimento com capital de terceiros. Uma outra vantagem de expansão através do franchising é a descentralização, onde você tem a cabeça do dono cuidando do negócio dele e tomando as decisões localmente. Coisa que numa estrutura própria, essa descentralização não seria possível, porque normalmente as decisões elas são tomadas pela central da rede e isso leva muito mais tempo. Então você ganha muita agilidade descentralizando essas decisões. E um terceiro motivo, que é essa velocidade de expansão, onde você consegue, através do capital e através da descentralização, um crescimento muito rápido. Imagine vários empresários querendo investir no seu negócio simultaneamente, você tem a oportunidade de montar várias franquias ao mesmo tempo. Isso dá um crescimento da rede muito rápido. Você ocupa mercado muito rápido.
E essa é a terceira vantagem de expansão através do franchising. Como vocês puderam ver, havia outras opções para os empreendedores expandirem o seu negócio, mas decidiram por franquias pelas vantagens que ela apresenta. E quais são as vantagens de ser um franqueador? Existem várias vantagens de ser um franqueador. A primeira delas é a expansão veloz. O que significa isso? Significa que o franqueador vai poder expandir, aumentar a sua base de atuação num ritmo muito mais veloz do que se ele fosse fazer isso pelas próprias pernas. Ele vai ter como sócios e distribuidores do seu negócio outros franqueados que vão rapidamente expandir o seu negócio porque ele já foi planejado para fazer isso. A expansão é mais veloz porque o franqueador não precisa usar seus próprios recursos para expandir nem gerir as novas unidades. Esses recursos vêm dos franqueadores. Então isso faz com que o negócio cresça muito mais rápido. Ele não só vai crescer muito mais rápido, como ele vai crescer com mais eficiência. A operação e a gestão de cada franquia costuma estar sob a supervisão direta de quem bancou os custos relacionados à sua instalação, o franqueado, e depende do sucesso do negócio para reaver o seu capital. Ele não é simplesmente um empregado, um gerente que está tocando um negócio, uma subsidiária ou uma revenda. Ele é um sócio do franqueador, então ele precisa recuperar esse capital e vai ter um cuidado muito grande e fazer com que isso volte rapidamente. É evidente que é muito melhor ter uma pessoa comprometida com o seu negócio, tocando uma filial ou uma revenda, do que ter simplesmente um empregado. Esse é o caso da franquia. Sempre nas pontas, nas lojas ou nos canais de distribuição, você vai ter um sócio tomando conta e ele vai ter os mesmos objetivos que você. Outra vantagem do sistema de franquias é o que a gente chama de estrutura central reduzida. Muitas empresas compartilham tarefas que podem ser feitas por uma única central. Por exemplo, compras. No sistema de franquias, as compras são centralizadas pelo master franqueador ou por uma central de compras. Isso faz com que todos os franqueados comprem mais barato e comprem melhor. Outras coisas podem ser centralizadas e facilitar a vida do sistema da franquia. Deixar o franqueador e o franqueado preocupados em tocar a operação de vendas, que é o principal objetivo de uma franquia. Então, o franqueado, por exemplo, ele não vai ficar preocupado se toda a parte de planejamento de marketing ou de compras vai ser feita por ele. Isso vai ser feito por um departamento, uma equipe que faz para todos os franqueados. Isso facilita e muito a gestão do negócio e reduz o custo ao mesmo tempo. Uma outra vantagem desse sistema é o feedback. Existe uma forma de comunicação entre o franqueador e o franqueado em que um informa para o outro benefícios que ele acha que poderiam ser implementados no sistema. O caso mais famoso de feedback em franquias é o caso do Big Mac, que não foi criado pelo McDonald's, foi criado por um franqueador. Ele teve essa ideia e submeteu ao McDonald's, que gostou e acabou adotando em toda a sua rede. É muito importante observar, quando você vai escolher uma franquia, se existe mesmo esse canal. Há muita reclamação de franqueados e franqueadores que eles simplesmente empurram ou implementam o sistema e depois esquecem um do outro, não ficam conversando. Uma franquia que não tem um canal de comunicação de mão dupla é uma franquia que tem vida curta, vai morrer rapidamente. Porque é doce ilusão achar que o franqueador vai conhecer todas as nuances do negócio. O franqueado está lá na ponta, conversando com o cliente, sabe o que ele precisa. E às vezes tem ideias que o franqueador não tem. Aliás, por falar franqueado ajudando muito o franqueador, uma coisa muito usada em franquias é o ingresso em novos mercados. Por que isso? Porque para você entrar num novo mercado, você precisa ter duas coisas, basicamente. O conhecimento físico e gente, o geográfico, né, onde que é o lugar, e gente que conheça isso. Muitos empreendedores cometem o erro de ir a mercados novos e acharem que podem implementar lá as mesmas coisas que implementaram no seu mercado original. Não deve ser subestimado o impacto da cultura. Há situações muito diversas em cultura que podem impactar o negócio. Então, o ingresso em novos mercados é uma vantagem que a franquia traz. Por quê? Porque provavelmente o franqueador vai franquear o seu sistema a alguém daquela região, que conhece todas as nuances culturais, políticas e até sociais para que o negócio tenha um sucesso.
Outra vantagem também do sistema de franquias é o canal diferenciado para produtos e serviços. Você obrigatoriamente não precisa ser só uma franquia, você pode ter sistema de distribuição e vendas de um jeito e também utilizar franquias, porque ela apresenta riscos menores para a empresa que está licenciando e também para quem está adquirindo a franquia. Ao utilizar um canal diferenciado para produtos e serviços, a empresa tem a chance de expandir os seus horizontes, buscar clientes que antes ela sozinha não conseguia. O sistema de franquias ajuda bastante nesse ponto, porque provavelmente ele vai ser tocado por alguém que está numa região que a sua empresa não ia conseguir chegar, e essa pessoa sabe como atingir potenciais clientes nessa região, utilizando os produtos e serviços que a sua empresa vende. Talvez a coisa que a gente mais veja como benefício de uma franquia é o que a gente chama de fortalecimento da marca. Por que isso? Porque, obviamente, você vai ter um canal de distribuição muito maior e esses franqueados vão seguir um sistema rígido de apresentação e divulgação dessa marca. Isso é uma coisa que deve ser muito clara, tanto na cabeça do franqueador quanto do franqueado. A principal vantagem do ponto de vista de marketing da franquia é que ela vai criar uma marca, uma percepção na cabeça do consumidor de que o negócio é muito maior do que ele realmente é. No nosso país, um dos maiores riscos para quem vai empreender é o que a gente chama de risco trabalhista. E até nisso o sistema de franquias ajuda, porque ele diminui os riscos trabalhistas. Porque você não vai precisar ter pessoas trabalhando em posições replicadas. Imagine que você tenha 5 lojas e você seja dono dessas 5 lojas. Se você tiver um sistema de gestão parecido com o de franquias, você vai ter coisas centralizadas no escritório. Mas muitas empresas não têm. Elas têm em cada loja toda a infraestrutura para operar aquela loja independente uma da outra. Isso aumenta o risco porque você vai ter mais gente trabalhando. Quando você tem mais gente trabalhando, você tem mais risco trabalhista. Com o sistema de franquias, você vai estar trabalhando de forma indireta com empresas que vão te fornecer material, apoio a marketing, apoio a vendas, apoio jurídico, e essas pessoas não vão fazer parte da sua folha de pagamento. Portanto, você não vai ter risco trabalhista. Em resumo, a vantagem do sistema de franquias é que ele já vem pronto. É como se você tivesse um negócio que viesse num kit que você comprasse no supermercado para montar. A empresa pronta, só adicionar água e tempero a gosto. Por isso que tem muito sucesso no Brasil. Porque o brasileiro, apesar de ter um perfil empreendedor, ele não tem o treinamento para fazer o lançamento de uma empresa do zero. A franquia elimina a necessidade de ter esse treinamento em detalhes. Precisa ter o treinamento ainda, mas não precisa ter tanto detalhe. Por quê? Porque o sistema já vem todo pronto, com manuais prontos, com as regras e os passos, basta seguir o que está lá. E quem não tem experiência em empreendedorismo, essa é uma grande chance de começar, porque facilita muito a vida e você não tem que se preocupar com tantas coisas que você teria se você fosse montar um negócio do zero. Vamos ver agora um depoimento de um franqueado, um outro personagem do sistema de franquias. Eu sempre tive curiosidade em entrar no mercado financeiro e ao mesmo tempo, eu me considero um empreendedor. Então, para eu buscar um negócio próprio, sair do zero, primeiro que eu não dispunha muito de tempo e criatividade, vamos colocar assim. Então, eu entrei no ramo da franquia pelas facilidades. Por você já adquirir um negócio montado, você já ter toda a tua equipe já vem montada, os treinamentos dos funcionários, o know-how que você já pega quando você compra uma franquia. Eu não enfrentei problemas com a franquia, né? Por isso que você tem que saber escolher bem qual franquia você quer adquirir. Os problemas são problemas administrativos, problemas com funcionários, talvez uma estratégia de marketing não muito bem feita pela franquia, mas que você, no final, você acabe vendo que surtiu um bom resultado. Eu, particularmente, não sofri muitos problemas, mas eu posso dizer para que as pessoas se preocupem em ver exatamente quem eles estão querendo adquirir para que não corram nenhum risco,
nenhum problema futuro por ter adquirido uma franquia não confiável, não honesta, alguma coisa nesse sentido. Como sugestão, se você tiver realmente o espírito empreendedor, sem dúvida vale a pena. Eu posso falar que eu dei um tiro no escuro e esse tiro foi certeiro. Não me arrependo, inclusive eu já estou partindo para novas franquias em outras áreas também, mas também em outras cidades. Você tem que ser empreendedor, se você tem esse espírito, se você está a fim de investir, vale a pena. É o que posso dizer, que vale a pena. Viram que interessante? Os pontos de vista são diferentes. O franqueado tem um ponto de vista e o franqueador tem outro ponto de vista. E para equilibrar essas diferenças, no Brasil existe uma lei, a Lei Magalhães Teixeira. Vamos dar uma olhada o que diz a lei. A Lei 8.955, de 1994, também chamada Lei Magalhães Teixeira, é bem simples e sua essência trata da regulamentação sobre a obrigatoriedade de um esclarecimento formal prévio por parte dos franqueadores ao fechamento de cada negócio de franquia, caracterizado pela assinatura de contratos ou de pagamentos a título de aquisição do direito de uma unidade de franquia. Essa lei, ela é muito simples. Sugiro até, inclusive, você entrar no site da Associação Brasileira de Franquias, baixá-la e dar uma lida, porque é fácil de compreender. A principal coisa que essa lei define é o que a gente chama de COF, Circular de Oferta de Franquia. Toda empresa que quer se tornar uma franquia tem que ofertá-la, tem que distribuir e mostrar isso para potenciais franqueados. A circular garante que os termos e condições da franquia vão ser claros e bem definidos por franqueador antes que ele assine o contrato, porque depois que assinou é tarde demais. Então, dá uma lida na lei, se não entendeu, procura um advogado. Lembre-se, sempre a gente tem que ter um advogado para nos auxiliar, seja a gente está lançando o nosso próprio negócio ou mesmo comprando uma franquia, que não deixa de ser o lançamento do nosso negócio. Já vem formatado, mas ainda é nosso. Então o advogado vai auxiliar você a entender a circular e ver se aquilo está adequado dentro das suas expectativas de investimento e crescimento. Vamos ver um textinho sobre a COF, para a gente entender um pouquinho melhor como ela funciona. A circular de oferta de franquia é o documento que o franqueador deve entregar ao candidato à aquisição de uma franquia com antecedência de 10 dias corridos da data em que for celebrado o contrato de franquia, ou firmado qualquer outro documento, ou efetuado qualquer pagamento referente à aquisição da franquia. Um ponto muito importante é que a COF tem que ter uma linguagem clara e simples, porque nem sempre quem vai adquirir a franquia entende dos termos técnicos daquela indústria que a franquia atua. De novo, teve dúvida? Não hesite, chame um advogado. Aliás, não tenho como estressar a importância de ter um advogado ao seu lado quando você estiver adquirindo uma franquia, ou mesmo lançando o seu negócio, ou mesmo fazendo qualquer coisa na sua vida que vá significar responsabilidade futura. Vamos conversar com o advogado para nos dar mais detalhes sobre como adquirir uma franquia. Os principais pontos que você tem que observar quando você vai fazer uma franquia são no seu contrato de franquia, que a minuta tem que vir com aquela carta de franquia. Por quanto tempo a franquia vai durar? Quais são os seus direitos e suas obrigações perante a franquia, para ver se compensa com o custo do investimento que você vai ter que fazer com a franquia. Depois, saber se, vencido o contrato de franquia, você vai poder continuar exercendo essa mesma atividade econômica e se, em podendo continuar a exercer, você vai poder continuar exercendo no mesmo local. Se não puder, você tem que começar a pensar se vale a pena ou se durante a franquia não seria conveniente você também ter um outro negócio paralelo para que, vencida a franquia, você possa continuar com uma outra atividade econômica qualquer. E já garanto que, via de regra, nos contratos de franquia, você não pode se restabelecer com o mesmo tipo de negócio. E não pode se restabelecer no mesmo ponto. Porque o ponto agrega clientela. Se você vai continuar com um negócio similar no mesmo ponto, você vai estar agregando uma clientela ao teu negócio futuro, que foi criado com uma marca de um terceiro. E isso a gente pode caracterizar como um ato ilícito, né? Então, o franqueador, com certeza, se você fizer isso, ele vai entrar com uma ação de justiça contra você. Analisar com muito cuidado todas as informações constantes da carta de franquia, porque ali
são pontos relevantes para a tua análise, para uma decisão futura do negócio e, fundamentalmente, entrar em contato com os demais franqueados para saber como eles estão se saindo com essa determinada franquia. Isso é fundamental nesse tipo de contrato. Achar que, porque você tem uma franquia, você vai ter um grande lucro. E isso não vai acontecer. O franqueador comete o erro de escolher um mau franqueado, um franqueado que só quer ser franqueado, mas que não tem a menor condição de exercer aquela atividade, ou porque não detém conhecimento técnico, ou porque não detém a vontade necessária para empreender. Você tem que sempre, como franqueador, escolher efetivamente um empreendedor, alguém que tem um pouco de noção daquele mercado. Você não pode querer ser um franqueado de produtos de cosmética, por exemplo, e a pessoa não conhecer nada de produto de cosmética, de produtos cosméticos. É inviável, nunca vai dar certo um negócio assim. Então, se existe uma necessidade de você escolher uma boa franquia, existe do franqueador escolher um bom franqueado. Os principais erros são esses, são expectativas que se frustram, como em qualquer negócio. Para alertar vocês, não existe muita diferença tributária entre vocês terem uma sociedade anônima e uma sociedade limitada. O que existe é a forma como você recolhe a tua tributação. Se você recolhe pelo lucro real, se você recolhe pelo lucro presumido. Aí está a diferença de tributação no que diz respeito ao imposto de renda. Mas a franquia é um negócio como outro qualquer. Inclusive, se você pegar uma nota fiscal de uma franquia, de uma empresa de franquia, você vai ver ali um nome empresarial na nota, que não é o nome da marca que está estampada na frente do estabelecimento, um nome qualquer, XYZ Comércio de Perfumes Limitada, por exemplo. Essa empresa vai recolher tributos como qualquer outra. Não existe nenhum tipo de diferença que você possa ter, porque você é franqueado, você vai receber menos ou você vai receber mais. Ou vai pagar menos ou vai pagar mais. A franquia não dá nenhuma vantagem tributária. É uma empresa como outra qualquer, seja constituída sob a forma jurídica delimitada ou sob a forma jurídica de sociedade anônima. Só que, é claro, um pequeno empreendimento, então se recomenda que seja uma limitada. As sociedades anônimas são mais recomendadas para grandes empreendimentos. Quais são os principais passos para adquirir uma franquia? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar um tipo de negócio que você gosta de trabalhar. Muitos empreendedores adquirem franquias porque escutam falar que essas franquias estão crescendo, mas eles não têm intimidade, não têm afinidade com aquela indústria. E aí, eles não ficam motivados para tocar o negócio. Lembre-se, o empreendedor tem que ter motivação, ele tem que achar que está mudando o mundo, está fazendo alguma coisa diferente. Só ganhar dinheiro não vai motivá-lo. Então você escolha uma franquia e que você goste de trabalhar. Você não necessariamente precisa entender em detalhes aquela indústria, mas você tem que ter uma paixão, um gosto especial, porque você vai tocar o negócio, e tocar o negócio é uma coisa muito dura. Escolha negócios com maior potencial de crescimento. O primeiro ponto é difícil de equilibrar com esse, porque às vezes você gosta de uma área que não está com tanto crescimento e aí você não sabe o que fazer. Essa é uma decisão difícil, mas tem que ser tomada. Bem-vindo ao mundo do empreendedorismo, um mundo em que você tem que tomar decisões difíceis a cada segundo. Então, você olhe uma franquia que esteja no mercado que está crescendo. Comprar franquia no mercado que está em redução pode dar problema. Não é porque um amigo seu falou que a franquia X ou Y é mais fácil de comprar, ou que você gosta mais da cor daquela, ou você tem maior afinidade com a outra, que você vai comprar. Se não tiver crescimento, você vai ter problema. Dentro do setor que você escolheu, você seleciona a franquia. E aí você tem que escolher a franquia, de novo, com aquela afinidade que você tem. E aqui eu vou dar uma dica. Não fique tentando comprar uma franquia que tem tudo a ver com o que você já faz hoje. Às vezes você tem afinidades com outras coisas. Eu já vi empreendedores da área de tecnologia, por exemplo, comprarem franquias de livrarias e se darem muito bem, porque eles gostavam muito de livros e sabiam como o mercado de livros funcionava, apesar de nunca ter atuado. Um outro ponto principal, investigue os franqueadores. Gaste o tempo que você precisar. Pesquise, converse, leia notícias no jornal, chame o seu advogado para fazer uma pesquisa. E a primeira coisa que você vai ter que olhar desse franqueador é a COF. Se a circular de oferta de franquia for bem feita, já é um bom sinal, porque demonstra que o franqueador gastou tempo e dedicação em produzir algo que beneficie a ele e aos franqueados. O segundo ponto na análise dos franqueadores é o pré-contrato e o contrato. Peça sempre. Deixa eu dar uma olhada no contrato antes de assinar.
Você tem todo o direito de pedir o contrato, você tem todo o direito de solicitar alterações no contrato, caso você não tenha, não esteja de acordo com o que está lá. De novo, deixe os advogados decidirem isso, discutirem isso, porque você não vai querer criar uma situação de indisposição com o franqueador logo de saída. Veja se o franqueador tem experiência. Muitos empreendedores começam um negócio, já lançam um negócio como franquias, e eles nem operaram o negócio sem ser franquia antes. Então, se não operaram como empreendedores sem ser franquia, como é que eles sabem se a franquia vai funcionar? Então, pergunto, você tem experiência no seu negócio? Se tiver, melhor. Se não tiver, bandeira amarela. Olhe também onde essa franquia está atuando, qual é o território que você vai estar ocupando e quais são as taxas que você vai pagar. A pior coisa que você pode se colocar é na situação onde você comprou uma franquia e você descobre que alguém comprou uma franquia da mesma marca, a poucas quadras de onde você tem, e aí vocês ficam competindo pelo mesmo conjunto de clientes. Nenhum ganha, nem o outro ganha. Então, converse com o franqueador, veja se ele tem um plano de território, de divisão de áreas, para que ninguém fique competindo um com o outro desnecessariamente. Além disso, veja as taxas que o franqueador vai cobrar. Ele cobra taxas por uma série de coisas. Ele cobra taxas, por exemplo, para fazer a parte de marketing. Ele cobra taxas, por exemplo, para fazer a parte jurídica e para fazer outras coisas. Então, tem que estar claro. Inclusive, tem que estar claro na circular de oferta. Quais são as taxas que você vai pagar uma vez que você se tornou franqueado daquela marca. Bom, comprei a franquia, lancei, está tudo certo? Não. Você precisa ver que suporte e apoio você vai ter do franqueador. Aliás, esse é o ponto de maior reclamação dos franqueados em relação aos franqueadores. Porque às vezes o franqueador fica recebendo as franquias novas, por quê? Porque ele ganha o dinheiro da adesão e ele ganha os royalties da venda daquela marca e daquele sistema que ele está promovendo. E esquece que ele tem que dar apoio e suporte. A melhor forma de você saber se o franqueador dá apoio e suporte é você falar com os franqueados dele. Vai lá e pergunte, olha, o franqueador te ajuda? Quando você tem problema, o que ele faz? Que tipo de suporte proativo ele te dá? Ele dá treinamento? Como é que ele faz isso? Se você receber respostas que não são muito adequadas, a bandeira já está ficando laranja, quase vermelha. Plano de crescimento é outra coisa importante. Não adianta nada você comprar uma franquia que não tem plano de crescimento. Obviamente, você tem que adequar o plano de crescimento às suas necessidades. Uma franquia que vai crescer simplesmente com a venda de novas licenças e não se preocupa com a distribuição do território, com o suporte e apoio, vai beneficiar somente o franqueador e vai deixar os franqueados em má situação. Então, analise o plano de crescimento. Se você não tem experiência em como analisar planos, traga um consultor, o seu contador e, mais uma vez, o seu advogado, para que eles olhem e vejam se não há nenhum furo nesse plano. Bom, você já investigou o franqueador? Agora dê uma olhada nos franqueados. Converse com o franqueador para saber que tipos de franqueados ele tem e vá conversar com os próprios. Veja os resultados que eles apresentam, se eles estão crescendo, se eles estão felizes, né? Para saber se você vai ter condição de suportar aquilo que eles estão passando, se é uma coisa que você tem tolerância, que você aceita. A principal coisa que você tem que escutar são as queixas. Os elogios todo mundo faz e você tem que escutar também. Mas as queixas indicam como anda o relacionamento entre o franqueado e o franqueador. Como anda o processo do negócio. Se ele está crescendo, se ele não está, se a operação está enxuta, está funcionando. Então vá lá, converse, procure amigos que tenham franquias, porque eles vão ser sinceros com você com relação à forma com que eles estão trabalhando com o franqueador. Muito interessante é você perguntar para o franqueado do plano de crescimento. Aí você bate com o que você escutou do franqueador. Não fique surpreso se você escutar diferenças. Muitas vezes, o entendimento do plano de crescimento do franqueador é diferente do entendimento do plano de crescimento pelo franqueado. Essa diferença você tem que analisar. Se é uma diferença simplesmente de entendimento conceitual, pequena, tudo bem. Mas se é uma diferença muito grande, o franqueador está dizendo que vai crescer 20% e os franqueados estão dizendo que só conseguem crescer 5%, aí é um problema. Você tem que olhar com carinho para ver se você topa o risco de entrar ou mesmo voltar para o franqueador e falar, olha, eu escutei uma informação diferente da que você me falou, poderia se explicar? Se ele conseguisse explicar, ótimo. Se não, aí a bandeira ficou vermelha de vez, sugiro você procurar outra franquia. Um índice
muito interessante para você ver se a franquia está tendo sucesso ou não, é o que a gente chama de interesse na venda da unidade. Se muita gente que comprou franquia está querendo vender, é sinal que tem algum problema. Por um outro lado, você analise se a franquia, a venda da unidade, tem liquidez. Isso significa, se você quiser vender, por N motivos, alguém quer comprar. Se você percebe que ninguém consegue vender a sua franquia, isso é um mau sinal. Muitas vezes os franqueadores decidem recomprar as franquias por decisões estratégicas. Se esse preço for bom, você pode optar por vender. Então analise qual é o interesse que tem, historicamente falando, da compra das unidades de uma franquia. Não faça nada disso sem apoio de profissionais. E quais são os principais profissionais que você tem que ter ao seu lado quando decidir se você vai lançar a sua empresa como uma franquia ou mesmo adquirir uma franquia? 3. Consultores, advogados e contadores. Não subestime esses 3 profissionais, eles são muito importantes. Muito empreendedor acha que está gastando dinheiro com consultor, vai gastar dinheiro com advogado. Não existe gasto com consultor, advogado e contador. Chama-se investimento. Os eventuais gastos que você pode ter com consultores, advogados e contadores, na verdade, podem se tornar economias que você tem lá na frente, porque eles vão mostrar para você a melhor forma de adquirir a franquia ou fazer um determinado plano, para que você não gaste tanto dinheiro nem tanto tempo. Portanto, não subestime a utilização e ajuda desses 3 profissionais. Sempre os tenha ao seu lado antes de tomar qualquer decisão em relação a qualquer coisa que você vai fazer no mundo empresarial e muitas vezes até no mundo pessoal. Vamos agora dar uma olhada no que o Pedro e a Fernanda estão aprontando. Nossa, eu não sabia que tinha tantas opções de franquia. Nem eu. E agora? O que você vai fazer? Obrigada. Eu quero muito ampliar os meus negócios com uma franquia. Eu vou planejar uma estratégia de ações para isso. Olha, eu acho que você fará um excelente negócio, Pedro. Fora que as probabilidades de expansão são imensas. Não, e não só de expansão, mas o negócio realmente dá certo. Afinal de contas, o modelo já foi testado e comprovado. Fora que a marca já é conhecida. Então a facilidade será muito maior do que se fazer sozinho no mercado. É verdade. Agora eu preciso fechar o negócio e instalar a franquia. É isso mesmo, Pedro. A franquia vai ajudar você muito em expandir o seu negócio. Mesmo que você esteja começando agora, com a ajuda de profissionais experientes na área, você vai conseguir lançar uma franquia de muito sucesso. Ter uma franquia significa ter sucesso garantido? Não necessariamente. Há muitos problemas em franquias que você deve observar antes de você decidir se você quer investir numa ou não. Talvez o primeiro problema e o mais grave, o mais preocupante problema do sistema de franquia é que ele é um pouco engessado. Se você é um empreendedor que gosta de fazer as coisas da sua forma, talvez você possa ter problemas com as franquias, porque elas vêm com o sistema pré-definido. Você não tem muita margem de manobra. Tem uma coisa pequena, mas não tem muita. Muitos empreendedores acham que eles podem adquirir as franquias e fazê-las implementadas do jeito que quiserem. Não é assim. O segredo do sucesso de uma franquia é o sistema, é como ela é implementada, pasteurizada, começo, meio e fim, passo 1, passo 2, passo 3. Se você adquirir uma franquia e vai querer mudá-la, você está mudando a essência do sistema. Você não vai beneficiar nem você, nem aos outros franqueados e nem ao franqueador. Então esse é um problema sério, muita gente subestima isso. Ah, eu sou um empreendedor, eu gosto de ter negócio, então eu vou comprar uma franquia e faço do jeito que eu quero. Não funciona. Preste muita atenção. Um outro problema que ocorre muito no sistema de franquias é aquele franqueador que quer empurrar franqueado, quer crescer franqueado ao máximo. Por quê? Porque ele recebe o dinheiro da adesão do franqueado, e recebe os royalties. E aí ele não quer saber o que acontece depois, porque ele já pôs o dinheiro no bolso. Essa é uma reclamação que a gente vê direto. Ah, o franqueador não está me ajudando, mas eu já paguei. Então preste muita atenção, faça a pesquisa, veja se esse franqueador é um cara que está apoiando o crescimento da rede, do sistema como um todo, ou se ele só está interessado em pegar o dinheiro dos royalties, botar no bolso e ficar um pouquinho mais rico. Então não existe regra única. Olha, para empreender, franquia é muito melhor do que o empreendimento independente ou é muito melhor que o empreendimento corporativo. Observe que é um balanço. Se você não tem muita experiência em empreendedorismo, ou mesmo você não tem um perfil que aceite muito risco, porque os riscos da franquia são menores,
eu sugiro você começar com uma franquia. Lá na frente você pode decidir fazer até uma coisa própria sua, mas começar com uma franquia é uma forma inteligente de você testar a sua capacidade empreendedora sem que os riscos sejam tão grandes. E adivinha só, os riscos sendo menores, os ganhos também são menores. Muitos empreendedores compram franquias achando que eles vão ganhar o mesmo dinheiro que eles ganhariam se eles fossem independentes. Infelizmente não é assim. A máxima que diz o ganho é proporcional ao risco também vale para as franquias. Quanto menor o risco, menor o ganho. Se o risco é menor em franquias, o ganho também vai ser menor em relação a um empreendimento independente. Então, se você olhar esses 3 pontos e equilibrar e for ver se é bom para você, eu indico que você continue a considerar, por exemplo, franquia como opção de empreendedorismo. Se você acha que esses 3 pontos são muito importantes, que você não abre mão, então franquia não é para você. Você tem a opção de lançar o seu próprio negócio e buscar investimento próprio ou capital de terceiros para lançar uma empresa de serviço ou produtos que você seja 100% dono e faça da forma que você quiser. Nada impede que você, por exemplo, transforme essa sua própria empresa no futuro numa franquia. Mas essa é uma outra discussão que a gente vai ter já já. Vamos agora conhecer o perfil de um empreendedor que é o papa da franquia no mundo, Ray Kroc, o criador do McDonald's como a gente conhece hoje. Ray Kroc foi o grande disseminador da marca McDonald's. Ele não foi o responsável pela criação do fast food e também não inventou o restaurante self-service. Kroc simplesmente pegou o conceito do restaurante dos irmãos McDonald's e o difundiu num sistema de franchise, ou franquias. Ray Kroc melhorou o sistema de fast food e, num acordo feito com os irmãos McDonald's, conseguiu o direito de franquear o restaurante. Kroc finalmente conseguiu consolidar o nome McDonald's através dos produtos, marcas e layout, que são exigidos em todas as franquias, trazendo uma unidade aos restaurantes em todo o mundo. Viram que interessante? O McDonald's já existia e o Ray Kroc transformou ele no que a gente conhece hoje, usando o sistema de franquia. E se você já tem uma empresa e você quer transformá-la numa franquia? Quais são as perguntas chaves que você tem que fazer para saber se o seu negócio pode se tornar uma franquia? A primeira pergunta que você tem que ter na cabeça é se o seu negócio pode ser transformado num processo repetitivo, um processo que pode ser documentado. Se o seu negócio depende muito da capacidade intelectual sua, você é o seu negócio, você vai ter dificuldades em transformá-lo em franquia. Por quê? Porque os franqueadores vão ter que mandar você junto. E aí não vai funcionar. Os franqueados vão precisar de alguém com a sua cabeça lá para fazer o negócio funcionar. Você não vai estar lá porque você não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, seu negócio não pode se transformar numa franquia. Geralmente, nós estamos falando de negócios de varejo, em que processos podem ser repetitivos e documentados e transferidos para terceiros para serem implementados. Uma outra coisa que você tem que ver é se o seu negócio tem poder de crescimento muito grande. Não adianta você ter um sistema que pode ser repetitivo, mas a capacidade de crescimento dele é baixa. Por quê? Porque você não vai ter como trazer mais franqueados, nem vai poder ganhar dinheiro com isso. Talvez o ponto que as pessoas mais subestimam, mas também é muito importante quando nós estamos falando de franquia, é se você tem a capacidade cultural e mental de deixar o seu negócio crescer na mão de outros. É verdade, muitos empreendedores têm um apego emocional ao seu negócio. Não conseguem deixar que outros deem sugestão ou cresçam um negócio em seu nome. Pode parecer uma besteira no mundo dos negócios, mas o mundo dos negócios é mais pessoal do que a gente imagina às vezes. As pessoas tomam decisão muito baseado na emoção. E nesse caso não é diferente. Você transforma o seu negócio em franquias, aí fica com ciúmes, não dá apoio aos franqueados e aí vira um caos. Então, preste atenção nesses 3 pontos antes de você decidir se você quer transformar o seu negócio numa franquia ou não. Vamos ver agora mais uma dica de como ser um empreendedor. O empreendedor nunca se acha uma vítima. Ele não fica parado reclamando das coisas e dos acontecimentos. Ele age para modificar a realidade. A dica de estudo da nossa aula hoje são 3 livros. O primeiro deles é o Guia do Franqueado
do Paulo César Mauro. É uma leitura obrigatória para quem quer comprar uma franquia. O segundo é Como Investir numa Franquia Sem Entrar numa Fria, do Marcelo Scherto. Marcelo Scherto é um dos profissionais de maior experiência em franquias no Brasil. Portanto, vale a pena você dar uma lida nesse livro. E o terceiro livro é o livro do André Luiz Soares Pereira, Franquia, 100% Varejo e Serviços. É muito interessante esse livro porque o André é um advogado e tem uma visão muito particular sobre o mundo das franquias. Vale a pena vocês lerem esses 3 livros antes de fazer qualquer investimento em franquias. Carpe diem!